as organizações Globo constituem, né, um dos maiores conglomerados de comunicação do planeta. A Globo é um problema para a democracia no Brasil. Por ser um império, a gente já percebe que é uma relação bastante conflituosa, né? Porque império não combina com a democracia. A língua da Casa Grande versus a senzala. A língua dos de cima versus os dominados. A língua do Império Americano versus a língua do povo nacional. In 1925, journalist Irineu Marinho founded the newspaper O Globo, the first of what would later become the largest communications network in Latin America. As organizações Globo, né, elas são um imenso poder social. Né? A TV mais recente, né, porque a TV foi fundada em 65, mas a imprensa foi fundada na década de 20, o Jornal Globo, e a rádio na década de 40, logo após o final da Segunda Guerra Mundial. Até 64, o Roberto Marinho era dono de uma rádio que tinha uma audiência considerável no Rio e um jornal que não era dos jornais mais de maior destaque no Rio. Você tinha, naquele momento ainda era um cenário de muitos jornais, hoje você tem uma concentração, naquele momento você tinha vários jornais e o Globo não era um dos principais jornais do Rio. Então o Roberto Marinho não era um empresário de comunicação de destaque. Under Irineu Marinho and his son Roberto Marinho, the newspaper O Globo was superseded by Globo organizations in a process of wide expansion in the communications market. According to the National Forum for Democratization of Communications, Globo today owns around 340 media outlets. Its tentacles reach into radio, TV, print media, marketing, movie producers and distributors, record labels, internet portals and cable TV. After almost a century in the communications business, Globo has become an economic powerhouse. Forbes magazine featured the proof in 2014. The Marinho family is the wealthiest in Brazil. Its fortune is estimated at almost $30 billion. Se você pensar que é uma família, são só 3 irmãos, o lucro líquido na mão deles foi de 2,9 bilhões de reais. Mas em 2012, quando o lucro foi de 2,5 bilhões, foi o 6º maior lucro de empresa brasileira. A Globo só perde para Petrobras, Vale, em termos de lucro líquido. Aumentou, quer dizer, isso em 2012, em 2013 aumentou. Quer dizer, então a Globo hoje é uma empresa extremamente lucrativa. Its economic power turns Globo into one of the main defense instruments of the establishment and their interests. Eles têm uma tradição, né, em termos de jornalístico, né, de defesa dos princípios liberais conservadores, porque no Brasil o liberalismo ele é muito conservador. Né? Não é um liberalismo que se desdobra em pretensões democráticas, é um liberalismo que se desdobra num regime representativo restrito de elites, né? Onde esses setores que dominam recebem apoio. Os setores dominantes da sociedade, né, compartilham essas ideias das organizações Globo. A mídia fala o que interessa à classe dela. Qual é a classe do Roberto Marinho, a classe do Globo, da Bandeirante, da Record, de toda a mídia? É a classe patronal empresarial. Então, ele defende os interesses de classe dele, a qualquer custo. Article 220 of the Brazilian Constitution of 1988, 5th paragraph, prohibits the formation of monopolies or oligopolies in the communications sector. However, lack of regulation allowed Globo to consolidate its media empire. Nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou. Hoje a festa é sua, hoje a festa nossa é de quem quiser. A situação das telecomunicações da radiodifusão no país hoje é de
descrito como um oligopólio, mas com virtual monopólio, né? Esse virtual monopólio é por conta do tamanho, né, e da abrangência que a Globo tem, como ela toma conta desse negócio, né, da comunicação com verba publicitária, audiência, né, essas coisas todas. Graças, em grande medida, à Globo, a gente não conseguiu regular a comunicação no Brasil e ter mecanismos que são mecanismos nada revolucionários, mecanismos já estão consolidados em democracias burguesas na Europa. Em relação à regulação da comunicação, nós não temos no Brasil coisas triviais. No Brasil, regular a comunicação ficou sinônimo de censura. Toda vez que você coloca esse debate público, ele está interditado porque é confundido com censura. E esse, para mim, é o grande papel que a Globo desempenhou nos últimos 50 anos na história brasileira. In the early 60s, after João Goulart's left-leaning popular government was elected, the Marinho family started to mobilize. Along with other communications consortia, the Democracy Network was created, a vital instrument in paving the way for more than 20 years of military dictatorship in the country. Ela foi criada em outubro de 1963, 5 ou 6 meses antes do golpe, justamente para pedir intervenção. Justamente para difundir a propaganda anticomunista, justamente para mobilizar, né, os corações e mentes contra o governo Goulart. E nesse ano de 63, o governo já tinha lançado a proposta de reforma agrária. Então, o tema central da Rede da Democracia é reforma agrária, que é entendida como uma ameaça à propriedade privada, que é entendida como uma ameaça aos valores que predominavam aqui, valores cristãos, valores capitalistas, valores de princípios de mercado, né, de economia de mercado. Trabalhadores do campo já poderão então ser concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra pátria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. The strategy was successful. Globo would go down in Brazilian history as one of the key elements in the dictatorship. The military seizes power in 1964, and the following year saw the Marinho family's greatest achievement, the first broadcast of the national television network. A Globo se fez em 65, começou a funcionar como um canal oficial da ditadura. Oficial, não. Nunca reconheceram, não são idiotas. Um canal oficioso, disfarçado, que sempre apoiou a ditadura antes de ela existir, durante e depois, até hoje. Qual é o interesse da ditadura? Né? É de formar uma unidade nacional, uma identidade assim, bem... como se fosse o mesmo país de norte a sul, etc., né? Padronizar isso tudo, isso... E você também, ela precisa de se fazer comunicar todos os rincões, né? E tem que ter o controle sobre isso. Nos clubes sociais, as pessoas se reúnem em volta de um televisor para ver o Jornal Nacional. Um hábito cultivado pela grande maioria dos habitantes da cidade. Essa mídia planejou, organizou, desejou e quis o golpe em associação total ao Império Norte-Americano, que era o que mandava e desmandava totalmente na América Latina. In 2014, 50 years after the military coup, Brazil's alternative media revealed a US government document covering a meeting of the then US ambassador in Brazil, Lincoln Gordon, and the president of Globo Organizations. The document shows Roberto Marinho's direct participation in the government's decision-making.
Recentemente foi divulgado uma série de telegramas do Lincoln Gordon sobre a situação no Brasil anterior e posterior ao golpe, e Roberto Marinho, representando uma articulação empresarial, segundo o relato de Lincoln Gordon, advertia sobre a inconveniência da eleição direta, porque se houvesse eleição direta, os grupos de oposição certamente seriam vitoriosos e a articulação que tinha feito o golpe seria derrotada. Apart from political interests, only an authoritarian government could put an end to one of the most flagrant illegalities in the history of Globo TV, having received foreign capital amounting to more than $6 million and flying in the face of the Brazilian Constitution. Então, quando a Globo faz um acordo de cooperação técnica com o grupo Time Life, houve uma prática inconstitucional. Houve uma CPI, né? E essa CPI recomendou, né, que o nascimento da Rede Globo era um nascimento que contrariava a Constituição em função do capital estrangeiro, do capital americano. Ele tem uma vantagem competitiva em relação aos outros grupos, né? Que façam que ele utilize técnicas e recursos oriundos de fora do Brasil que os outros grupos de mídia não tinham nem podiam ter, porque era inconstitucional. Então a TV Globo nasce com essa polêmica, né? Como um presente da ditadura ao Roberto Marinho pelo apoio político que ele estava dando. E é muito interessante que, recentemente, quando a Globo faz um editorial falando que foi um erro ter manifestado o apoio ao golpe, né? Que as pessoas falam, a Globo está fazendo meia-culpa. A Globo não fez meia-culpa naquele editorial. A Globo, naquele editorial, ela falou que foi um erro ter tornado público o seu apoio ao golpe. Mas se a gente lê o editorial na íntegra, né, lá ele fala que naquele momento era importante. Então, ela reconhece, inclusive hoje, quando ela faz uma revisão da história dela, ela não acha, ela reconhece essa ligação que ela teve com o golpe de 1964. The dictatorship was over. But in times of democracy, Globo continued to manufacture its own version of Brazilian history. In 1989, when the left came together around the candidacy of Luiz Inácio Lula da Silva, the Globo network intervened once more in Brazil's political life. Estamos iniciando a última parte do último debate desta campanha eleitoral. A Globo edita as imagens de modo a pegar os piores momentos do Lula e os melhores momentos do Collor, né? Faz uma edição direcionada. No dia 17 nós vamos dar um não definitivo à bagunça, à baderna, ao caos, à intolerância, à intransigência, ao totalitarismo, à bandeira vermelha. Vamos dar sim à nossa bandeira, essa que está aqui, a bandeira do Brasil. A bandeira verde, amarela, azul e branca. Como a repercussão da Globo é muito grande, né? E aí você tem uma discussão sobre o nível de influência dessa edição sobre o resultado da eleição.
Collor teve o melhor desempenho na opinião de 44,5% dos entrevistados. Lula foi o melhor para 32% dos telespectadores. Que houve essa intenção, que houve a intenção de direcionar, isso está documentado já está registrado, né? Então, nós fomos procurados pela assessoria do Collor, e o Miguel Pires Gonçalves aqui pediu que eu desse alguns palpites, e eu achei que a briga do Collor com o Lula nos debates estava desigual, porque o Lula era o povo e o Collor era a autoridade. Então nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam inteiramente vazias, com papéis em branco. Foi uma maneira de melhorar a postura do Collor junto ao espectador para ficar em pé de igualdade com a popularidade do Lula. After the debate, the left-wing candidate, the favorite according to the polls, is defeated in the general elections. It's the beginning of more than 10 years of intensified liberal policies in Brazil. O Brasil não consegue sequer ter uma elite burguesa nacional com um projeto próprio de desenvolvimento capitalista brasileiro. A nossa elite sempre se pensa de forma subordinada à elite norte-americana, à elite europeia. E os meios de comunicação acentuaram essa identidade na própria população. Então a nossa elite se vê dessa forma, isso se reflete nos meios de comunicação, e isso acaba chegando para a população. Então nós vemos os Estados Unidos, nós vemos a Europa muito mais do que nós vemos aqui a América Latina. The effects of the military dictatorship's close relationship with the US are felt even today. Global organizations keep accommodating that country's political and economic interests. No caso das articulações de mídia, há um organismo que foi fundado em Cuba antes de Fidel, que é a CIP, né, Sociedade Interamericana de Imprensa, que tem desempenhado esse papel de articuladora dos interesses dos grandes grupos privados de mídia, e que existe até hoje. Existem outros grupos, não é só a CIP que existe. E os grandes grupos privados de mídia no Brasil sempre fizeram parte dessas articulações. IPS policy reflects Globo's interests. Together, both organizations, along with other large media groups in Latin America like Clarín in Argentina, stifle democratic processes in Latin America. Through their outlets, they propagate their ideology against the democratic processes in the region. Com relação a qualquer tentativa interna no Brasil de democratização da área, né, tratam a lei argentina, a experiência venezuelana, a experiência no Equador, a experiência na Bolívia, o que está acontecendo no Uruguai, o que está acontecendo no México, né? Tratam todas essas experiências como formas de controle da imprensa, como formas disfarçadas de censura, né? Amigos ouvintes, a Venezuela está sendo presidida por um maluco. Isso. O Maduro é um fascista, ditador disfarçado que acaba de conseguir dirigir o país por decreto. Mas é mais maluco do que o Chaves. Ele acaba de fazer coisas que o mundo observa sem poder fazer nada. É incrível a situação da América Latina em que um sujeito pode destruir um país numa boa, sem oposição. A lei de meios da Argentina, toda vez que ela é noticiada pela Globo, pelo Estadão ou pelas outras empresas de mídia, sempre é como uma tentativa um atentado à liberdade de expressão. Amigos ouvintes, a presidente Cristina Kirchner, da Argentina, continua tentando fechar os jornais da oposição, como o Clarín. Ela não desiste de virar uma espécie de Chaves de saias. Atores, os locutores, os experts da Globo, todo dia, no mínimo 10 vezes por dia, fala que na Venezuela não há democracia. Na Venezuela não tem liberdade de imprensa. Na Venezuela tem a censura. Na Venezuela tem dezenas de jornalistas presos. Eu queria que me mostrasse os jornalistas presos. Como não tem liberdade de imprensa na Venezuela se os 2 maiores jornais da Venezuela são na mão da oposição? O Globo é uma cadena
los propietarios son la más rancia extrema derecha, pues bueno, que respeta al pueblo venezolano, y a través de O Globo, bueno, tienen años agrediendo la verdad, agrediendo al pueblo venezolano, agrediéndome a mí, agrediendo, pues, incluso tratando de sabotear la integração com o Brasil. Seria importantíssimo para a América Latina inteira, né, se o Brasil avançasse nesse tema da democratização dos meios de comunicação, de ser um exemplo para todos os países, né, e nós iríamos ter um outro ambiente, né, realmente um ambiente de debate, um ambiente democrático, porque a gente não tem. Essa que é a questão. O ambiente que nós temos é um ambiente de um pensamento único. Despite the power Globo has exerted in Brazilian history, the contradiction between the reality they broadcast and the one people actually live is already arousing criticism among the population, and it is strengthening the debate about the need to democratize communications in Brazil. Do larápio que rouba muito, mas não vive sem escolta. Não é punição, não é castigo, meu amigo. Não é maldição, nem profecia, é minha tia. É só a lei. Desde os tempos em que os tempos não eram contados, já dizia o rei dos reis. Preste atenção, analise, não é difícil. Tudo é vai e volta. Ação, palavra, pensamento, atitude. Tudo é vai e volta. Metafisicamente, subatomicamente. Ou o Brasil acaba com a Globo, ou a Globo acaba